Olá, eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é dia 15 de fevereiro de 2023, quarta-feira. Uma semana para o início da quaresma. Daqui uma semana é quarta-feira de cinzas. Já pensou na penitência que você vai fazer nessa quaresma? Uma penitência que te leve à conversão. Ontem no Evangelho, Jesus nos chamava à humildade, dizendo: acautelai-vos do fermento dos fariseus e de Herodes. E a gente comentava no vídeo de ontem sobre a humildade. Pensa numa penitência que favoreça a humildade, que te faça mais humilde. Porque Deus resiste aos soberbos, mas concede sua graça aos humildes. Estamos chegando à quaresma. É comum, é claro, fazer penitência de carne, de doces. São as penitências que o pessoal mais faz. Mas lembre-se, quarta-feira de cinzas, a igreja diz que tem que fazer jejum, jejuar e não comer carne. Mesmo que você não faça penitência de carne na quaresma, mas na quarta-feira de cinzas não se come carne, na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Toda sexta-feira do ano. Toda sexta-feira não se come carne e quarta-feira de cinzas não se come carne. Amém? É mortificação, é uma abstinência que toda igreja faz de carne. E um jejum. Você também é chamado a fazer um jejum nessa quarta-feira de cinzas. Ficando sem comer o dia inteiro, ou tirando uma refeição, ou comendo metade do que você come. Pensa, o que você vai fazer de jejum nessa quarta-feira de cinzas? Lembre-se que você não vai poder comer carne nem sexta-feira agora, sexta-feira próxima, porque toda sexta-feira nós não comemos carne. E da quarta-feira de cinzas também não comeremos carne. E pensa na sua penitência quaresmal. 40 dias de caminhada junto a Cristo. 40 dias de caminhada. Caminhada essa que há de se encerrar na ressurreição. É um símbolo da nossa vida nessa presente terra. Caminhamos nesse mundo rumo à glória eterna, rumo à pátria celeste, rumo a Jerusalém celeste. Pensa que penitência você vai fazer nessa quaresma. Eu já pensei a minha. Já pensou a sua? Você tem uma semana para se preparar ainda. Amém? Vamos ao Evangelho de hoje. O Evangelho dessa quarta-feira está em Marcos. Marcos capítulo 8, versículos de 22 a 26. O texto desse Evangelho de hoje está na descrição do vídeo. Abra a descrição do vídeo e acompanha comigo, porque são palavras de vida eterna. É uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegando eles a Betsaida, trouxeram-lhe um cego e suplicaram-lhe que o tocasse. Jesus tomou o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, pôs-lhe saliva nos olhos e, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? O cego levantou os olhos e respondeu: vejo os homens como árvores que andam. Em seguida, Jesus lhe impôs as mãos nos olhos, e ele começou a ver e ficou curado, de modo que via distintamente de longe. E mandou-o para casa, dizendo-lhe: não entres nem mesmo na aldeia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido, que milagre lindo, que milagre lindo. De fato, Jesus curou este cego. Esse é um fato histórico. Historicamente, naquele dia, naquela hora, Jesus curou este cego. Isso é a interpretação literal da palavra. Literalmente, Jesus curou aquele cego literalmente. Mas além da interpretação literal, um jeito que nós lemos a palavra, uma maneira de se estudar a palavra, você deve olhar a duas interpretações. Primeiramente, a interpretação literal, que é o que de fato aconteceu naquele dia, naquela hora, naquele momento. E uma segunda forma de se ler a palavra, após que você fez a interpretação literal, você fazer a interpretação plena, o sentido pleno daquela palavra.
O que Deus quer dizer com aquilo, com aquela história, com aquele fato que aconteceu concretamente, historicamente, o que isso quer dizer para a minha vida, o que isso reflete na minha vida. Isso é o sentido pleno. Então, no sentido literal, de fato, Jesus chegou a Betsaida, disseram-lhe, toque esse cego para que ele veja. As pessoas criam no poder de Jesus, criam que ele podia operar milagres. Lucas 1,37, o anjo Gabriel disse à Santíssima Virgem, a Deus nada é impossível. Ele cria. Salmo 59, versículo 14, diz, com o auxílio de Deus faremos proezas, porque é Deus que faz e ele pode tudo. Toque esse homem e ele será curado. Então Jesus toca a mão do homem e pega ele pela mão. Jesus pega o cego pela mão e o tira do meio da cidade para estar a sós com ele. Olha que coisa fantástica, que coisa tão profunda, tão cheia de significado. Jesus tomou o cego pela mão e levou-o para fora da aldeia. Jesus pega na mão daquele cego e vai com ele para fora da aldeia, só os dois, Jesus e aquele homem. E antes de Jesus curar aquele homem, Jesus faz uma pergunta para aquele homem que tem todo um significado teológico. Porque aquele homem não era um cego completo. Não era um cego que não via nada, que só vivia em trevas e em escuridão. Não, ele tinha um grave problema de visão. Não sei o que é, porque naquela época não existia oftalmologia. Mas quem sabe hoje poderia ser comparado a uma grave miopia, uma miopia de muitos graus. Porque ele via as coisas, mas via de maneira desfocada, embaçado. Eu sou míope e vejo as coisas embaçadas, por isso que eu imagino que ele tivesse uma miopia muitíssimo forte, um grau muito forte, um grave problema na retina, no globo ocular ali, que ele via tudo embaçado. E Jesus pergunta para ele, vês algo? Vês alguma coisa? O cego levantou os olhos e respondeu, vejo os homens como árvores que andam. Vejo os homens como árvores que andam. Se fosse hoje em dia, as pessoas falariam, eu vejo somente vultos. Né? Vejo somente vultos. Porque ele diz, vejo o homem como árvores que andam. Ou seja, ele vê as coisas sem forma. Ele via que ali existia uma pessoa, mas ele não consegue ver o rosto, não consegue discernir o rosto daquela pessoa. Eu vejo como se fosse, hoje falaríamos na linguagem de hoje, como se fosse um vulto. Jesus toma a mão do cego. O leva a sós, para estar a sós com ele, para fora da cidade. Antes de curá-lo, Jesus pergunta, o que você consegue ver? Ele fala, eu vejo somente vultos. Jesus então opera o milagre, cura aquele homem da sua cegueira. Em seguida, versículo 25, Jesus lhe impôs as mãos nos olhos e ele começou a ver e ficou curado, de modo que via indistintamente de longe. E mandou-o para casa dizendo, não entres nem mesmo na aldeia. Não entre na aldeia? Jesus pega ele na aldeia. É na aldeia que as pessoas intercedem pelo cego. É na aldeia que as pessoas dizem a Jesus, se você tocar esse cego, ele será curado, toque esse cego. É na aldeia que Jesus se encontra com o cego. Mas Jesus pega na mão do cego, leva ele para fora da aldeia e fala, o que você vê, meu filho? Eu não vejo o mundo como o mundo verdadeiramente é. Eu vejo o mundo desfocado. Eu não sei como é que é o mundo de verdade. Porque a visão que eu tenho do mundo não é uma visão real, é uma visão doente. Jesus então toca, cura o cego e fala, não volta mais para esse mundo. Não volta mais para essa aldeia. Você já entendeu o sentido pleno dessa palavra, não é? Muitas vezes nós temos uma visão errada do mundo, das coisas. Temos uma visão errada. Vemos a morte e nos desesperamos, porque achamos que a morte é o fim de tudo. Mas São Francisco de Assis diz que é morrendo que se vive para a vida eterna. Santa Teresa d'Ávila cantava, vivo já fora de mim desde que morro de amor, porque vivo no Senhor que me escolheu para si. Quando o coração lhe dei, com terno amor lhe gravei, que morro porque não morro, vivo sem viver em mim. São Paulo dizia, Filipenses, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Ué, se São Francisco de Assis diz que é morrendo que se vive para a vida eterna, e São Francisco de Assis chamava a morte de irmã morte, se Santa Teresa d'Ávila dizia que morrer é ficar aqui nessa vida e que viver mesmo é para estar com Jesus na glória, passar pela morte e entrar no céu, morro porque não morro, vivo sem viver em mim. Se São Paulo diz que o viver é Cristo e morrer é lucro, por que a gente enxerga a morte como uma tragédia, como uma desgraça? A gente tem medo da morte. Porque a gente vê o mundo de maneira desfocada. Eu vejo os homens como árvores
disse aquele cego para Jesus. Sabe por quê? Porque mergulhamos no mundo. É claro que o mundo que eu estou falando não é o mundo natural que Deus criou. As árvores, a natureza, a água, o planeta Terra. O mundo que eu quero dizer é um mundo de pecado. É um mundo que os homens construíram sem Deus. É um mundo sem Deus. É o mundo da luxúria, é o mundo do egoísmo, é o mundo de puxar o tapete do outro, é o mundo de pornografia, de impureza, é o mundo de linguagens pornográficas, é o mundo de brincadeiras pornográficas, é o mundo de impureza, é o mundo de egoísmo, é o mundo de apego aos bens materiais. O mundo de apego aos bens materiais, sendo que as pessoas pensam que ser feliz é conquistar, é acumular bens, ter posses. É um mundo que as pessoas pensam muito na saúde do corpo e fazem dieta e vão ao médico, fazem academia, fazem atividade física, pensando sempre na saúde do corpo, mas se esquece que esse corpo há de apodrecer e morrer. Santa Catarina de Sena, uma irmã dela queria enfeitá-la, ela era caçula, a irmã dela mais velha, queria enfeitá-la, quando ela era menina, não tinha nem 10 anos, queria enfeitá-la, queria arrumar o cabelo dela, arrumar um vestido para ela. Santa Catarina de Sena disse, para que eu vou enfeitar esse corpo que há de apodrecer? Preciso enfeitar a minha alma, que vai viver para sempre. Com 10 anos de idade. Santa Catarina de Sena, com 10 anos de idade. Sabe por quê? Porque ela enxergava o mundo como o mundo verdadeiramente é. Porque ela havia sido tocada por Jesus. Porque ela havia sido tocada por Jesus. Em seguida, Jesus lhe impôs as mãos nos olhos e ele começou a ver e ficou curado, de modo que via distintamente de longe, de longe, lá no alto da montanha. Lá está a nossa meta. Isso é ser curado por Jesus. Isso é não ser cego. Isso é ser tocado por Senhor. Hoje Jesus quer te pegar pela mão. Quer te levar a sós com Ele, longe da aldeia. Você e Ele, só vocês dois. Jesus quer te curar da sua cegueira espiritual. E quer te dar uma visão para a eternidade. E Jesus fala, primeiro passo, não volte para a aldeia mais. Não volte a viver do jeito que você era. Não volte a comer na mesma lavagem que você comia. Quando o filho pródigo, depois de pegar a herança do pai, saiu da presença do pai, foi para o mundo, gastou tudo, só sobrou para ele o pecado, não sobrou mais nada. Ele procurou emprego, passava fome, não tinha o que comer, procurou emprego, só conseguiu emprego para cuidar de porcos. Queridos, o porco é o símbolo do pecado para o judeu. O judeu não gosta de porco, porque o porco é um animal que não levanta a cabeça para o alto da montanha, não olha para o céu. O porco é um animal que está sempre olhando para baixo, chafurdando na lama, na imundície, como um pecador, que se chafurda, só olha para a terra, se chafurda na lama do pecado, na imundície do pecado. E o filho pródigo naquela situação, no fundo do poço, literalmente, querendo comer a lavagem dos porcos. Mas nem isso ele conseguia comer, porque não era dado para ele. Então ele se disse, eu vou voltar para casa do meu pai. Ele se levantou, voltou para casa do pai e não voltou mais para os porcos. Nunca mais ele teve com os porcos. Nunca mais ele teve com a lavagem. Nunca mais. Nunca mais ele voltou para a aldeia. Peça a Jesus que hoje abra os seus olhos, como ele abriu os olhos do filho pródigo. O filho pródigo precisou chegar lá na lavagem dos porcos para ele perceber, olhar e dizer, na casa dos meus pais, até os empregados têm uma vida digna. E eu estou aqui cuidando de porco, querendo comer lavagem de porco e não tem. Vou voltar para casa do meu pai e pedir, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno mais de ser chamado teu filho, trata-me ao menos como um dos teus empregados. E ele voltou. Ele voltou. Hoje, Jesus estende a mão para você, segurando a mão de Deus. Jesus estende a mão para você. Jesus tomou o cego pela mão e levou-o para fora da aldeia. O primeiro passo hoje é segurar na mão de Jesus e falar, Jesus, eu quero ser curado, eu quero enxergar como as coisas realmente são e enxergar o que realmente importa, salvar a minha alma. Cura-me da cegueira espiritual, Senhor. Como curaste esse cego, em Betsaida, cura-me da cegueira espiritual e dá-me a visão, Senhor.
lá no alto da montanha. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. É o que rezamos a missa. Que o seu coração esteja sempre no alto da montanha. Peça a Jesus que te cure de toda cegueira espiritual. Porque tudo passa. Como diz a própria Santa Teresa d'Ávila, tudo passa. Só Deus não passa. Só Deus basta. A visão espiritual é a graça que Deus quer te dar hoje. Mateus 7, versículo 7. Pedi e recebereis. Buscar, achareis, bater, a porta se abrirá. Peça a Jesus a graça de ter olhos fixos no alto da montanha. Que Ele te cure da cegueira espiritual e te mostre o que realmente importa. Não é ganhar dinheiro, não é ter um diploma universitário, não é ter excelente saúde do corpo, não é ter prestígio social, não é acumular riqueza, não ter uma casa linda. O que realmente importa é a santidade do coração. O que realmente importa é ser amigo de Jesus. Porque a riqueza, o corpo, tudo mais passa. Tudo passa. Só Deus fica. Segura na mão de Jesus hoje. Ele tem um novo para a sua vida. Ele quer te curar. E quer começar uma nova aventura com você, rumo ao alto da montanha. Ele te convida, ele te estende a mão, segurando a mão de Deus. E vamos juntos para o alto da montanha. Que Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.